Vamos começar a aula. A gente está na segunda parte do capítulo 17. É um capítulo importante, por isso eu vou perder mais tempo nele do que o rotineiro. A gente vai dividir em 3 partes. A gente já viu a primeira parte, que a gente deu um cenário sobre os filisteus, falamos um pouco sobre a dificuldade que Israel tinha. Israel tinha um potencial, mas caiu numa armadilha. E o problema dessa armadilha é que agora as pessoas estão ficando com medo. Daí o texto, a gente parte a partir errado. A gente começa no versículo 12 hoje. Deixa eu tentar ajustar aqui para isso. Eu acho que agora está bom. Versículo 12. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. A gente estava falando sobre uma guerra. Estávamos falando sobre um conflito entre os filisteus e os judeus. Mas o texto, nesse ponto, parece que tem uma quebra. Porque ele começa a falar de um certo Davi. A gente já sabe quem é Davi, a gente já sabe que ele foi ungido, a gente já viu nos outros capítulos. Mas você vê que o texto está levando a uma coisa, tem uma quebra aqui. E essa quebra dessa história vai até o versículo 32. Então foi interessante a gente ter estudado até o 11, porque agora a gente vai tratar de uma outra realidade, a gente vai tratar de um outro cenário, que é o cenário que é descrito aqui, que foi isolado. E tem algumas coisas interessantes logo nesse primeiro versículo que a gente vai ver. Davi era filho de um efrateu. O que é um efrateu? É uma pergunta. É da tribo de Efraim? Só que, qual é o Davi da tribo de... Quando a gente fala de Jesus, ele era o leão da tribo de Judá. Efrateu. Exatamente. É uma das coisas interessantes desse trecho. Será que Efrateu é de Efraim? E daí eu coloquei até aqui a ascendência de Davi de acordo com a Bíblia. Aqui tem Davi, eu só achei espanhol. Tem Davi, tem Obed, que a gente conhece, tem Boaz, aqui tem Judá e Tamar, aqui tem Jacó, Isaac e Abraão, ou seja, tem a linhagem. Ou seja, ele não é de Efraim. Mas a gente vê que o nome de Belém também é Efrata. Então ele é efrateu porque ele nasceu em Belém. E condiz com aquilo que nós aprendemos, que Jesus nasceu em Belém também, porque de Belém sairia a salvação do povo. A promessa continua. Então, em Efrata, quer dizer a região, quer dizer o local onde está a cidade de Belém. Não quer dizer Efraim. Mas é um dos pontos interessantes sobre esse trecho. Vamos para frente. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. É interessante olhar esse primeiro aspecto, que como era formado então o exército de Saul? É uma forma interessante, ele pegou os mais velhos, que deveriam ser os mais capacitados, para ir para a guerra. Mas os outros ficam fazendo o quê? Cuidando da vida. Porque, convenhamos, o mundo não para porque tem uma pandemia, o mundo não para porque tem guerra. Você precisa produzir alimento, porque se vier o inverno e você não tiver alimento, você morre de fome. Se você não tiver condições de manter o exército, eles literalmente morrem de fome. E a última coisa que você quer é que o exército esteja morrendo de fome, o que a gente também lembra de uma certa história de Saul, que as pessoas estavam varando de fome contra os filisteus, mas eles não podiam por causa da promessa do rei. Não, você não vai fazer dieta, você não vai comer porque eu fiz uma promessa que até acontecer isso,
vocês não vão comer, até acontecer de vocês matarem os filisteus. Então você vê que os 3 filhos mais velhos, eles estão no exército, os outros, a gente sabe quantos filhos que Jessé tinha? Bom, se tem 3 filhos no exército e Davi não estava, quer dizer que não tem 3. Quase isso, quase 7. Quase 7. Quase 6. Quase quer dizer que não é. Ele tinha 8 filhos. 8 filhos contando com Davi. Então, os 5 filhos ficaram na terra fazendo o que eles deveriam fazer, 3 filhos ficaram no exército. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Desculpa, vamos lá, eu acabei cortando aqui. Vamos no 14 ainda, que eu não tinha lido. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiram Saul. Ok. Isso daqui, para falar a verdade, é o meu comentário. Por favor, alguém lê para mim o versículo 15 de 1 Samuel 17. Porque isso daqui é meu comentário, não é a palavra do Senhor. Engraçado, eu tinha certeza que esse era meu comentário, mas valeu, obrigado. Como acontecia o sistema de abastecimento naquela época? Eles não tinham como eu falei, eles não tinham estradas, eles não tinham rodovias, eles não tinham, às vezes, condições de se mover. Mas as famílias davam alimento pro exército, eles não vinham com grandes estoques. Essa era a parte boa de você estar no seu próprio território, porque assim, pessoas mais próximas supriam mais. E você vê uma coisa interessante, que Davi, nesse período, ele ia para o acampamento de Saul e ele voltava para apacentar suas ovelhas. Mas a gente viu no capítulo 16 que Davi já tinha um papel como músico na corte. Lá em 1 Samuel 16, 21 a 23. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando a mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, aquele espírito mau que se apossava dele depois que o espírito do Senhor saía, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentiu alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Um primeiro detalhe é esse daqui, que ele se tornou escudeiro. Se Davi era escudeiro, o que se espera é que ele estivesse junto na guerra. Mas provavelmente essa função era mais uma função meritória, era mais um mérito, era mais uma questão, eu vou dar um cargo para você, porque você me presta um grande serviço quando você toca, do que propriamente acreditar, não, esse cara é um guerreiro, é o famoso general em época de paz. Então, para ele, estava muito de boa. Quando aconteceu a guerra, Davi, volta para a terra do seu pai, vai lá fazer o que você precisa fazer e deixa que os adultos resolvem o problema. Só que daí a gente vê que quando o músico da corte, um homem que era muito, já tinha um status, porque assim, trabalhar na corte em um alto posto, ser o próprio escudeiro de Saul, era uma função muito chique, era uma função renomada, você estava próximo do poder. Só que quando volta para casa ele se torna o quê? Ele se torna novamente pastor. E um pastor que vive trazendo recursos da casa para os seus irmãos, para o exército. Sim. 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 Muito bom. Sim. Uhum. Sim. E provavelmente a amizade com o Jonathan já surgiu disso. A gente que geralmente coloca, que depois é dado enfoque para Jonathan, e, claro, o relacionamento de Jonathan para Davi, mas provavelmente eles já começaram a criar esse relacionamento aí. Muito bom. Versículo 16. Durante 40 dias os filisteus
Durante 40 dias o filisteu aproximava-se, de manhã e de tarde, e tomava posição. Então, aquilo que a gente já tinha visto no último trecho, a Bíblia volta a repetir. Ela primeiro, agora começa uma perspectiva da visão sobre Davi. E enquanto o Davi ele ia, nesse período de 40 dias, o filisteu aproximava-se, de manhã e de tarde, e ficava colocando medo naquele povo. Eu acho interessante que 40 dias é um número que nós sempre vemos na Bíblia. Então eu pesquisei um pouco sobre esse número, não mostrando, claro, tem Jesus, a gente já conhece o período de Jesus, mas olhando a partir daquele momento para trás, o que tinha acontecido nesse período de 40 dias? Em 40 dias teve o dilúvio, ou seja, choveu 40 dias e 40 noites. No Monte Sinai, Moisés ficou 40 dias no topo do monte conversando com Deus. Era o número máximo de chicotadas que poderia ser dado como penalidade para uma pessoa por qualquer crime que ela cometesse. 40 dias que foram usados para espiar Canaã. Eu acho que é interessante, especialmente esse número. Israel serviu aos filisteus, eles foram escravos dos filisteus por 40 anos. 40 é um número que a gente sabe que é um número especial. É um número, Deus ele age de forma espiralada, ele usa mesmo as figuras de linguagem para representar coisas diferentes. Assim como o cordeiro representava no Velho Testamento, o cordeiro era o sacrifício dado, a gente vê depois em Apocalipse o cordeiro de Deus. As figuras elas são repetidas justamente para que a gente entenda a importância delas. E é interessante que a Bíblia ressaltou isso, que por 40 dias aquele problema ficava martelando na cabeça deles. Durante 40 dias parece que houve um problema tão grande quanto o dilúvio para o povo de Israel. Um único homem conseguiu fazer o povo de Israel todo ficar atônito, ficar medroso. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. O acampamento, é interessante notar, ele fica a 7 quilômetros de distância, 6,5 a 7. Não é tão longe, para falar a verdade. E esse é o problema, né? Porque quando você tem um conflito a 7 quilômetros de distância, meu amigo, se eu soubesse que está tendo uma explosão, que está tendo uma guerra civil a 7 quilômetros da minha casa, eu ficaria muito preocupado. Mas o pai está preocupado com esses 3 filhos mais velhos. Ele falou: Davi, vai lá levar comida para eles, porque eles não podem ficar sem comida. Daí eles levam uma arroba de grãos tostados e 10 pães. De acordo com os conhecedores, porque eu não sou conhecedor nisso, esse suprimento seria suficiente para 3 dias de comida para os irmãos. Porque, lembra, são três irmãos mais velhos, ele estava levando para os seus irmãos. Então, o que estava sendo mandado para eles não era o suficiente. E eu acho que qualquer homem sabe, eu acho que qualquer mulher que já viveu com um homem sabe, homens com fome não são pessoas fáceis. Então, assim, o suprimento já estava sendo pouco, isso era preocupante. Apesar de ser perto, não era o suficiente para que ele conseguisse manter a alimentação. E daí a gente vê, aqui eu tinha mostrado o mapa, mas eu quis pegar agora com setinha, porque agora eu consigo ver na distância. Aqui tem o Mar Morto, aqui, mais ou menos nessa região, ficam os filisteus. Entre esses dois fica a guerra. Aqui está Belém, onde mora o pai de Davi, Jessé. Aqui, entre essas duas cidades, está acontecendo a guerra. Então, assim, isso tem 7 quilômetros. Agora eu coloquei setinhas que eu consigo me achar, olha que legal. Essa é a região, uma região montanhosa, isso daqui que parecem vísceras, parece uma rachadura, são regiões montanhosas. Então, não é fácil de ter acesso. No versículo 18, leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. O pai, com toda a legitimidade, ele está preocupado com seus filhos. E é interessante que ele manda grãos para o seu filho, pão,
comemos até hoje. A gente come pão com queijo não é à toa, porque o queijo é muito caro, senão a gente comeria queijo com pão. É interessante a hierarquia e mostra a reverência do Gessé com a autoridade. O arroz e feijão eu dou para os meus filhos. A carne, o bife, eu dou para quem é de autoridade. E, de acordo com a lei, a hierarquia era muito clara. Existiam líderes de 100, existiam líderes de 1000. Provavelmente, para esses líderes de 1000, ele leva o quê? Não é falado aqui. Mas eles levam, no próximo versículo, ele está ansioso, papapá? Eu acho que é no próximo. Não. Vou achar. Vitor, aliás, vai para trás, por favor. Ótimo. Veja como estão. Eu não sei onde eu cortei isso, eu vou achar. Versículo 19 e 20. Então com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outros pastores. Pegou a carga e partiu, conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, no grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. É interessante esse fato, por quê? Porque, apesar deles não estarem indo para a batalha, uma das formas que até hoje é usada é você tentar aumentar a moral das pessoas. Como você faz isso? Você faz com gritos. Até hoje o exército, eu acho super bonito aquelas imagens do exército, todos falando uníssono a mesma coisa. Geralmente também batiam em escudos para fazer barulho, para mostrar o volume. Lembrando, o exército de Israel era menos desenvolvido, bem menos desenvolvido, era bem menos organizado, mas eles tinham número. Então isso era algo a seu favor. Então eles faziam isso geralmente como um exercício diário para tentar elevar a moral do povo. Porque afinal, o que eles estavam fazendo lá a não ser se preparar? E eu acho que a pior coisa do mundo é você ficar esperando, você ficar na sala de espera do avião, é você ficar na sala de espera do exame, do vestibular, e você ficar sentado lá aguardando começar o horário da prova, você ficar esperando no carro para fazer a sua habilitação. O momento que a gente tem de espera é um momento de agonia. Como a gente alivia isso? Como eles aliviavam e até hoje é feito isso? Através dessa preparação psicológica, através desse momento em que eles treinam e eles se colocam de frente, eles gritam, eles fazem literalmente grito de torcida, para mostrar que eles estão firmes, que eles estão fortes, que eles estão valentes, por mais que eles não estivessem nem firmes, nem fortes, nem valentes, como a gente viu. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Ou seja, era aquilo que a gente falou, em uma colina estava um posto, em outro estava outro, e os dois ficavam lá firme e forte. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam os irmãos. Então, assim, ele fez a obrigação dele, levar os suprimentos, agora ele está fazendo a obrigação dele de falar com os irmãos. Tudo bem até aí. Uma coisa interessante, o texto no original dá a entender que ele tinha um servo junto, o que não faz diferença nenhuma. Assim, eu só achei interessante colocar isso, que provavelmente foi Davi e outra pessoa. Versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. É interessante porque no fronte de batalha, provavelmente isso daqui todo mundo já sabia, já era uma coisa, afinal, 40 dias não é qualquer coisa. Mas todo mundo já tinha essa consciência, mas o próprio Davi parecia surpreso com isso. Afinal, por que eles estão esperando? Por que está acontecendo isso? Já não deveria ter acontecido a guerra? O que está esperando o reforço? O que está acontecendo? E esse foi um momento de contato, foi um momento de relacionamento entre os dois. Foi a primeira vez que Davi se dá conta desse Golias.
É interessante que Golias, ele se apresenta, ele é tão confiante que ele está com a sua testa descoberta. Isso vai ser falado futuramente na batalha, na próxima aula, mas já interessante mostrar esse cenário. Ele vai desafiar os judeus, ele nem veste a sua armadura completa, porque ele sabe com quem ele está lidando. Se depois de 40 dias você não tem um homem macho o suficiente que vai te peitar, não vai ser no 41º que vai acontecer. E é interessante olhar que Golias, provavelmente a gente fala Golias como se fosse um nome. Mas Golias provavelmente não é um nome, mas é um tipo de uma característica. É igual hoje eu vejo alguém de 2 metros e chamo o Golias. Não porque o nome da pessoa seja Golias, mas porque o cara deve ter uns 2 metros para cima. Era uma característica. A gente vê em 2 Samuel 21:19 que aparece outro Golias, não o mesmo, mas com uma batalha interessantemente, muito parecida com a de Davi. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaré-Oregim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Olha como a história se repete. É interessante. Também de Belém, também de Filisteu, também Golias, também de Gate, também com uma lançadeira de tecelão. Ainda assim, outro tanque de guerra que foi destruído por um judeu. Que provavelmente a gente não sabe quem é esse Elanã, mas a gente sabe que não é uma pessoa extraordinária, porque a Bíblia não fala sobre isso. De qualquer forma, o Davi está ouvindo sobre isso, ele está ouvindo esse grito, essa humilhação pública que o Golias está fazendo, e daí a gente volta para o versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. É interessante porque, assim, se a gente for pensar que Israel, na época que chegou, tinha por volta de 600 mil homens, vamos dizer. E daí permaneceu. Geralmente o povo aumenta quando você tem quando você está parado, quando você está sedimentado, o povo aumenta. Mas vamos dizer que 600 mil. 3 de cada família, ou seja, a gente pode pegar que pelo menos tinha umas 100 mil, é confortável dizer que tinha pelo menos 100 mil pessoas no campo de batalha. Quando a gente tem 100 mil pessoas num campo de batalha, nem todo mundo vê. Não tem como. Se a gente tivesse 100 mil pessoas aqui, eu falando com o microfone já seria difícil alguém ver. Imagina sem microfone. Só que você vê que, apesar de poucos escutarem, os poucos que estavam na frente, era todo mundo que ficava com medo. É um efeito manada, é o efeito do ridículo. Um único homem, vamos dizer que 50 homens partissem para cima de Golias, ainda que 10 morressem, os outros 40 conseguiam matar. Então, por que aquele povo todo, um único homem, causava medo em todo um exército enorme? E é o efeito manada. Os da frente ficaram com medo, eu vou sair fugindo, os outros também saem fugindo. Então, no versículo anterior, eles estavam formando linha de batalha. Todo mundo orgulhoso, batendo, falando, uhul, vamos lá, vai Judá, vai Israel. No segundo seguinte, aparece um homem, e todos os outros vão como se fossem ovelhas para trás. E talvez isso seja um medo institucional, porque o próprio rei que deveria estar incentivando não fazia o papel dele. Quem deveria estar na linha de frente não eram os homens que estão com medo. Era o rei que deveria ter a certeza de que Deus estava com ele. E a gente vê um ponto interessante. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a sua família e seu pai. A gente vê até em muitos contos, muitas histórias, muita história da Disney. Existe um rei de um reino tão distante, e existe um dragão mau e muito mau, e qual a forma que o rei encontrou de conseguir alguém que fosse corajoso o suficiente? Eu vou dar minha filha, eu vou dar nobreza para essas pessoas. Você vê que
alguns conceitos ainda continuam muito interessantes até hoje, porque a rainha pode não dar os seus filhos, mas o título de nobreza que é falado, por exemplo, o Elton John é um Sir, ele é da nobreza. Qual o poder que ele tem? Ele não tem impostos, ele não sofre impostos. Então, o único título de nobreza, de fato, até hoje na Inglaterra, é você não ter imposto, você não ter que pagar imposto para a coroa, porque você já fez méritos o suficiente por si só. A mesma coisa acontece para cá. Não apenas você vai ter, o seu filho vai ser descendente da família real, porque, claro, o Saul ele tinha filhos homens, não ia ser rei, mas você ia ter o vínculo com a família real, mas você também teria um título de nobreza. Sua família não teria que mandar homens para o exército, sua família não teria que pagar impostos, não teria que fazer nada que não fosse obrigada. Aliás, que não quisesse fazer, porque não seria obrigado. E os homens estavam falando sobre isso. Olha o tamanho da oportunidade que eles tinham. E ninguém estava aceitando. Eu acho que Saul já não sabia mais o que fazer nesse meio tempo. O que eu ofereço para que alguém seja macho o suficiente de ir, já que eu não sou macho o suficiente de ir? Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. É interessante a estratégia de Davi. Ele gostou da proposta. E ele colocou, inclusive, um desafio garboso. Era uma palavra, é bravo isso. É a mesma coisa de alguém falar: não, eu tô pensando... E já falaram aqui: por que vocês não evangelizaram os santos, São Vicente, blá, 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 blá? Por que vocês não fazem tudo isso? É muito fácil você falar quando você não está vivendo. E por enquanto, a gente está vendo um cenário de um Davi. A gente já conhece Davi anteriormente, claro, e a gente conhece depois. Mas é interessante como chega às vezes alguém e fala: por que vocês não fizeram isso? É tão óbvio. Não, por que vocês não fizeram isso? Vocês não acreditam em Deus? Então, essa frase, ela pode ser ou hipocrisia ou fidelidade, de fato. E geralmente é hipocrisia. A gente vive, infelizmente, num mundo em que a maioria das pessoas não acreditam 100% em Deus. E eu posso falar, para mim é muito difícil. Eu não estou falando num pedestal de santidade, como eu sou melhor. Porque quando começa a apertar o meu salário, eu começo a temer. E eu começo a perguntar: Senhor, onde você está? Porque quando meu filho fica doente, eu não tenho filho, mas é um exemplo hipotético que eu não estou pensando em ninguém específico, de verdade. Mas quando eu penso no meu filho estar doente, eu penso: Senhor, onde o Senhor está? Quando eu penso que existem 1000 problemas e que existem 1000 conflitos internos, e daí eu pergunto: Deus, onde o Senhor está? Daí é muito fácil para alguém chegar, às vezes até com boa vontade, e falar: mas acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Eu só não acredito o suficiente, mas eu acredito em Deus. Daí é sempre interessante você olhar o exemplo da pessoa do lado, porque às vezes a pessoa do lado, ela fala: acredita em Deus, só que ela tem um monte de problemas que ela não coloca na mão do Senhor, e ela fica falando como se soubesse das coisas, como se fosse um ser que, não, vou confortar. Primeiro, conforte-se a si mesmo. E isso, com certeza, causou um sério descontentamento entre essas pessoas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Palavras não movem moinhos. É muito fácil você falar isso. É muito fácil você falar: esse filisteu incircunciso, esse inimigo, para desafiar o exército do Deus vivo. Mas a gente sabe, e daí vem esse ponto: ou pode ser uma hipocrisia de você falar aquilo que você não representa, aquilo que você não tem certeza, ou você realmente é uma pessoa que você vê que realmente colocou suas fichas no Senhor completamente. E, sinceramente, eu posso falar por mim, eu não sou essa pessoa. Eu ainda não coloco, infelizmente, o Senhor em tudo, e sempre o Senhor à frente, e acredito no Senhor piamente. Eu preciso melhorar, eu preciso muito melhorar. Mas Davi, a gente sabe pela história, vocês já conhecem essa história.
ele não era esse tipo de pessoa. Ele era a pessoa que realmente ele entendia. Se o Senhor representa Israel, se o Senhor é o Deus de Israel, se as vitórias de Israel são as vitórias do Senhor, essa ofensa não está sendo contra mim, não está sendo contra a nação de Israel, está sendo contra o Senhor. E daí a gente vê, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e com o seu coração é mau. E como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Muito provavelmente isso. E muito provavelmente porque aquelas palavras, eles estão ofendendo ao nosso Deus. Esse incircunciso está ofendendo o nosso Deus. Isso ofendeu a moral do irmão mais velho, o irmão que deveria ser o exemplo, o irmão que deveria ser referência, o irmão mais maduro, o irmão mais experimentado, ele que é o sucessor da família. Ele que é o que será o herdeiro dos bens do pai. Ele que vai ser o patriarca da sua própria casa. Ele ouve aquele questionamento altivo de Davi, e ele fala: você veio para cá. Primeiro, por que você está de conversa? Segundo, quem está cuidando do que você deveria estar cuidando, porque você tem uma responsabilidade. Terceiro, você só está aqui para se entreter, para ver o sangue derramar, para instigar uma guerra que a gente ainda não está preparado? Então as palavras de Eliabe deixam muito claro isso. Quem você pensa que é? Isso mostra duas coisas. Ou ele não conhecia bem o seu próprio irmão, e convenhamos, quando você tem um irmão, já é difícil você conhecer. Imagina quando você tem 8 irmãos. Então, não critico. Não critico mesmo. Versículo 29, e disse Davi: que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Já viram, Davi, assim, enquanto o irmão parece estar muito focado o incircunciso está falando mal do exército, vocês não vão fazer nada, o irmão, ele só falou: mas isso é óbvio. Para Davi é tão claro isso. Por que a gente não está em guerra ainda? Davi encontra a causa digna na sua revolta. Ele não é um mero hipócrita. Ele não é uma mera pessoa que está querendo causar e que quer dar lição de moral. Mas ele acredita naquilo que ele está falando. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Muito provavelmente, você vê que ele se interessou pela oferta. Afinal, uma noiva com um status social maravilhoso, eu posso não conhecer, mas ela tem um currículo extraordinário. E você ganhar um título de nobreza não seria nada ruim. Ele começou a perguntar: será que isso é fake news? Ele começou a checar a informação. Não existia Google, mas existia o rádio peão no local. E ele confirmou aquelas palavras. E aquilo ajudou, inclusive, ele a chamar atenção. Tem alguém interessado. Tem alguém interessado na proposta. Aquilo chegou ao ouvido de Saul, que chamou. Davi disse a Saul. Então, soube disso, provavelmente Saul chamou ele, ou ele foi até Saul. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Em um mundo em que existe um exército mais forte, que existe um exército numericamente mais forte, mas todos estão com medo, inclusive o rei que foi chamado para ser rei, Davi consolou Saul. É interessante que o rei que deveria estar fazendo o papel dele não faz o papel dele. E Davi, que é um pastor, que é um pastorzinho, ele vai e consola o rei de Israel. Todos estavam lamentando em Israel. E é aquilo que a gente fala, e essa é a importância. Quando alguém fala e quando alguém quer dar uma exortação que pode ser só palavras ao vento, Davi era o único que estava falando aquelas palavras no meio de todo o exército. É muito corajoso o ato de você fazer uma crítica a um monte de gente que está ao seu redor, você criticar as pessoas que estão ao seu redor,
E as pessoas falam, ah, não, é só balela, você está falando. Mas em um povo que todos se lamentavam, o único que consolou, o único que inspirou, o único que incentivou, no final dos contos, foi Davi. E a partir desse ponto, ou seja, você vê, tudo isso é só um intervalo para explicar a perspectiva de Davi até esse ponto. Porque a gente tinha parado na última aula falando dos filisteus. Agora a gente está falando, a Bíblia focou só no personagem Davi. Agora as histórias vão se conectar, vai continuar a história do ramo principal. O Espírito, é interessante olhar que provavelmente, até a gente, e eu falo muito pessoalmente, eu critico muito Saul. Mas a gente vê em 1 Samuel 11:6, que a partir daquele momento, quando foi retirado o Espírito de Deus de Saul, foi-lhe roubada a iniciativa. Então, Saul estava enfraquecido na sua própria mediocridade. Não existia mais o motor de Deus, a motivação de Deus, a inspiração que Deus dá a ele. Então, provavelmente, esse era o Saul que era Saul, era o Saul 100% Saul. E por isso que ele era tão perseguido espiritualmente, ele era tão perseguido com sua própria falta de liderança. Respondeu-lhe Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, assim, muito estudiosos, eu não sou estudioso, muito estudioso, eles falam que pode variar de 14 a 20, ou seja, muita coisa. Mas, de qualquer forma, se me aparece um rapazoide e fala, não, eu vou fazer, se aparece, por exemplo, um candidato de 20 anos de idade, não, vou me tornar presidente desse país e eu vou mudar tudo, e vai ser tudo melhor, porque tudo que todas as outras pessoas fizeram está errado, eu vou fazer diferente, vou fazer melhor. Eu não acredito nessa pessoa. Ah, qual é o seu currículo? Ah, eu tenho ensino médio. Convenhamos, ser pastor não é a função que você fala, nossa, esse cara nasceu para gerir um país. Não é o que eu pensaria. Ou sei lá, ele pode ser analfabeto. Ainda assim, esse homem, esse encontro dos dois, porque antes o Saul conhecia Davi, mas conhecia como um funcionário que ficava blengue para ele e fazia bem para ele, mas era só isso. Agora, eles estão se olhando como homens, não é olhando que, um empregado meu, a importância que existe nisso é fundamental. Ele é o único homem que falou, não, eu vou decidir a bagaça. E ele fez. Com 14, 20 anos, por aí, se tornou o maior rei. Daí a gente vê... foi. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma... Desculpa. Ele falou, você... Desculpa, mas olha você. Você não tem condição de enfrentar aquela torre. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu volto atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Muito macho. Muito macho. E daí a gente olha, e esse é o problema da gente olhar as coisas por cima. Das coisas... Porque, convenhamos, pastor não é a função que eu quero para o meu filho. Não é aquela coisa que eu falo, nossa, eu vou mandar meu melhor filho, meu primogênito para cuidar de ovelha. Você manda o último, o fundo do tacho. Mas era uma profissão muito arriscada. Ele não está fazendo só uma campanha falando, não, eu tenho condição de fazer isso. Ele já viveu isso. Com leões e ursos. Coisas que, assim, eu mudaria de profissão. A gente vê na própria Bíblia que essa é uma profissão complicada. Gênesis 31, 39 a 40. Eu nunca levava a vocês os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia conta de todo o animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite. O sono fugia dos meus olhos. Os animais, eles eram despedaçados por feras.
E assim, se você não traz um pedaço do animal de volta, quem paga é você. Você precisa de uma prova de que aquele animal foi levado por uma fera. E como você faz isso? Correndo atrás da fera. Quando é um lobo, mas quando é um leão? Ou um urso? Daí a coisa fica um pouco mais complicada. E não apenas isso, a condição, convenhamos, uma coisa você ficar no frio ou ficar no calor em casa. A gente hoje tem muito conforto, não dá nem para comparar. Mas e quando você tem que ficar no relento, quando você tem que ficar à noite, quando não tem lugar para você colocar algo em cima da cabeça, quando você só tem um arbusto? Essa era a vida de um pastor. E, em Amós 32, assim diz o Senhor, assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados dos israelitas, os israelitas de Samaria com um canto de cama e um pedaço de sofá. Ou seja, era uma coisa sabida comumente que assim, se você tivesse é super tranquilo ser pastor, porque elas não são muito inteligentes, elas não vão fugir muito rápido, tem como controlar. Mas quando acontece crise, não é aquela crise pequena, é uma crise séria. Então ele já estava preparado, Deus já estava preparando esse homem para ter essa função tão nobre. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Ele tinha muito claro, e é bonita as respostas de Davi, o quanto íntimo ele era da palavra do Senhor. A gente às vezes fala, e não é ruim, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do Senhor. Nessa época não existia livro. Nessa época as pessoas não liam diariamente, mas elas tinham no coração a palavra do Senhor. Para ele era algo tão íntimo que toda a frase dele falava, não, o exército do Deus vivo, esse filisteu incircunciso, porque para ele era ínfimo, não importa, quem está batalhando essa batalha, e quem conhece as histórias que nós conhecemos, e nós conhecemos, ele conhecia, de Moisés, do povo de Israel, muito provavelmente, Jessé foi um ótimo pai porque passou boas lições quando era criança, ele sabia exatamente o que era o certo e o errado. Ele não precisava ficar lendo todos os dias para saber o que é o certo e errado. Se você precisa ler todos os dias para saber o que é o certo e errado, você não aprendeu. Você precisa praticar. Eu não estou dizendo para você não ler a Bíblia, não é isso. Mas não é essa aula de domingo, não é a leitura diária que vai fazer você um cristão melhor. É a sua fidelidade com Deus, é o seu compromisso com Ele, é você encarnar Ele. A ponto de que tudo que você fala acaba manando, brotando do seu coração. Está no coração, não na mente. A gente precisa ter mais. E nós falamos com toda razão que o culto precisa ser racional, mas nós precisamos também ter no nosso coração, porque quando eu tenho no meu coração o quanto Deus é maravilhoso por mim, eu canto de um jeito diferente do que eu simplesmente estou sendo mandado a cantar, por exemplo. E esse é o perfil de um homem que... A gente está falando de um homem que, convenhamos, ele não era forte, ele não era o principal da sua família, ele não era rico. Era um homem. Ele era um homem belo? Era, mas beleza nunca venceu guerra. Muito pelo contrário, a beleza de Saul não ajudou a vencer várias guerras. Ele tinha esse conceito e que nós precisamos ter esse conceito. Acontece com Israel, acontece com Jeová. E esse é um dos meus maiores medos. Nós precisamos ter muita reverência com o reino que é de Jeová, que somos nós, somos a igreja. Por isso, quem fala mal de nós como igreja, não está falando de nós como igreja, está falando do próprio Altíssimo. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Uma resposta boa
que eu gosto e que está lá em 1 Pedro, nós não vamos ver isso porque não é o escopo da aula, mas quando Gabriel vai lutar contra o diabo por causa do corpo de Moisés, e está falando lá em 1 Pedro sobre isso, qual é a reprimenda que o Gabriel dá? Qual é a resposta que Gabriel dá? Que Deus o repreenda. É interessante isso, porque às vezes a gente quer ofender até o próprio diabo, mas se o próprio diabo, o Gabriel, ele fala que o Senhor cuide de você, que é o Senhor que vai repreender, cuidado em repreender a igreja do Senhor. Muito cuidado. Porque você não está falando comigo, você não está falando com nenhum de nós, mas você está falando contra o próprio Altíssimo. E essa certeza era a certeza que Davi tinha. Ele não tinha dúvida. E não é falado na Bíblia, não é mencionado na Bíblia. Então é um achismo do Ailton, deixo bem claro, é achismo do Ailton. Mas do mesmo jeito em que Abraão, e deve ter sido uma coisa ainda assim muito, muito pesada para Abraão, do mesmo jeito que ele foi levar o seu filho Isaque para ser sacrificado, mas depois em Hebreus ele fala que Abraão ele fez isso porque ele sabia que o Senhor não descumpre a promessa, e a promessa de que Isaque iria, no final das contas, ser a descendência dele. Então Abraão ele foi com segurança, foi com certeza, ele foi com prontidão, porque ele conhecia quem fazia as promessas e sabia que Deus não ia se contradizer. Eu acho que Davi ele tinha essa mesma serenidade no coração. Ele sabia que ele podia ir para uma guerra sozinho, ele não morreria. Por quê? Porque Deus já tinha prometido para ele já tinha sido ungido, e ele já tinha sido ungido para ser rei. Então não importasse o que ele fizesse, de certo, nada ia fazer com que Davi caísse naquele momento. Se ele caísse, Deus era poderoso para ressurgir novamente, ele tinha essa confiança, essa serenidade, essa fé. E isso fez toda a diferença nesse momento. Enquanto a gente vê um Saul que está arredio, que está triste, Davi ele está confiante. Eu estou atrasado agora. Versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse: vá, que o Senhor esteja com você. A mesma segurança. Versículo 38. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. É interessante, e nesse ponto não é uma crítica a Saul. Saul fez o seu melhor para tentar melhorar a situação. Ele colocou que poucas armaduras existiam. A gente viu quanto metal era valioso naquela época. Mas Saul ele fez: não, vou te dar o meu melhor. Só que o melhor humano não é suficiente para o Senhor. Ele fez o melhor, mas não era o suficiente. Não era a armadura, não era a capacidade que ia salvar. Então a gente vai parar a aula por aqui. Graças a Deus eu não atrasei muito, só 5 minutos. Eu gostaria de deixar uma conclusão, então. Então, assim, esse trecho que nós tratamos é uma interrupção, existe uma interrupção para focar na história de Davi e a inserção de Davi nessa história. As batalhas anteriores de Davi mostram o quanto o Davi já foi experimentado para se fazer aquilo, o porquê que ele estava pronto. Ele enfrentou ursos, leões, ele enfrentou Eliabe, que é o seu irmão mais velho. Ele poderia ter abaixado a cabeça e voltado com o rabo entre as pernas, mas ele enfrentou o seu irmão, ele manteve a sua posição. Por quê? Porque o que ele acreditava estava correto. Não devemos ficar arredios quando nós sabemos o que é o certo, quando é a verdade, e as pessoas acham que não. Vamos permanecer, não porque nós queremos desafiar, mas porque o certo precisa ser dito, a verdade precisa ser dita, o Senhor precisa ser espalhado por toda a terra. Enfrentou Saul, a autoridade, porque uma coisa é você ser repreendido pelo seu irmão mais velho, outra coisa é você ser repreendido por um rei, que não é só um rei, mas é um rei enorme, vigoroso, bonitão, como diz a Bíblia, e que tem autoridade, tem a coroa do rei.
tinha certeza do que era certo, mesmo que os outros duvidassem. Sabia que ofender o povo de Israel era ofender a Deus. E é com isso que a gente termina. Prometo que a última aula vai ser a última do capítulo e muito obrigado.